Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar da VDI Brasil, na nossa série de webinars sobre Indústria 4.0. Hoje nós temos aqui um assunto muito pertinente, dando continuidade, na verdade, também à nossa discussão da semana passada. Vamos conversar sobre desenvolvimento de ecossistemas de inovação para a Indústria 4.0 no Brasil. Quem acompanha o trabalho da VDI na Alemanha e da VDI Brasil sabe que nós temos defendido muito a questão que nenhuma empresa por si, né, no contexto Indústria 4.0, se torna uma empresa Indústria 4.0 por definição, né? E sim a empresa pode atingir um nível de maturidade, isso é através da integração de processos e de ativos, maquinário, etc., para se inserir, de fato, em arranjos que promovam o fluxo de informações ao longo de cadeias de valor, né? Essa é a definição de Indústria 4.0 que temos na Alemanha. Na semana passada já falamos sobre integração horizontal de cadeias de valor, mas com a visão para os ciclos de vida do produto, né? Nesta semana nós temos aqui o prazer de conversar sobre um olhar um pouco mais para um elemento mais voltado a nível organizacional, né, que são os ecossistemas para a indústria 4.0 e que, obviamente, tem uma carga também, um elemento cultural, um elemento característico do Brasil, né? Então, isso é uma discussão bem interessante, principalmente comparando aí o nosso posicionamento como VDI e tudo que a gente acompanha da discussão na Alemanha e no nosso esforço de transferir isso aqui para o Brasil. Sobre isso, vamos conversar hoje com o professor Néstor Ayala, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que o professor Néstor tem publicado, junto com o Núcleo de Engenharia Organizacional, uma série de estudos e de publicações mais acadêmicas de altíssima relevância prática para essa discussão aqui no Brasil. Vale mesmo a pena entrar nessa leitura, por isso que a gente considera que, enquanto VDI, a gente considera o professor Néstor e todo o grupo aí da Federal do Rio Grande do Sul também um grande exemplo aí, né, pela necessidade de maior integração entre academia e indústria no Brasil, né? É muito bom ver esses exemplos em que realmente as pesquisas né, no âmbito acadêmico têm um impacto tangível no mercado, como nós vamos ouvir daqui a pouco. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, professor, aqui ao nosso webinar, e muito obrigado pela sua participação. Eu vou apresentar aqui rapidamente, primeiro um breve chamariz aqui já para o nosso próximo webinar essa semana, um assunto bem interessante que nós vamos falar sobre tecnologias de aparafusamento. Quem não está muito familiarizado com esse tema, a VDI é uma das principais referências para normas técnicas em parafusamento no mundo, e essas questões, né, medição de torque, documentação, todo controle para garantir que o parafuso seja montado da forma correta em funções essenciais, está passando também por uma profunda mudança em função de Indústria 4.0, então já fica o convite para
quem tiver interessado em participar, nós vamos ter o principal especialista e líder do grupo que define essas normas a nível internacional, vai nos contar um pouco sobre essas mudanças. Um webinar em cooperação com o Instituto de Qualidade Automotiva, o IQA. Só para quem não conhece ainda a VDI Brasil, a VDI, a nossa matriz na Alemanha, acompanha o processo de Indústria 4.0, a criação do conceito desde 2000, né, foi a primeira publicação no nosso jornal em 2011, 1º de abril, e aqui destacado no contexto do nosso webinar, que a Indústria 4.0, desde o início, começou com uma abordagem de cooperação entre indústria, governo e academia, né? Esses 3 pilares são essenciais para a Indústria 4.0 decolar em qualquer país do mundo. Então, a VDI no Brasil, na Alemanha, tem né, uma estrutura bem significativa e o principal papel, né, da disseminação de diretrizes técnicas, de manuais de boas práticas para o mercado, que para nós, como VDI Brasil, é o nosso principal papel de transferir esses manuais de boas práticas para o Brasil e, obviamente, conversar com todos os agentes aqui no Brasil para entender como adaptar essas lições aprendidas para o cenário brasileiro. E aqui, já vimos na foto passada o início de Indústria 4.0 em 2011, né? Esse aqui é um slide dos objetivos 2030, né, nos próximos 10 anos da política de Indústria 4.0 na Alemanha, que tenta reunir, tenta equilibrar 3 campos de ação, que são interoperabilidade entre as tecnologias, ao mesmo tempo ter soberania dos mercados para definir as tecnologias mais apropriadas, e um pilar muito importante aqui na visão alemã é a questão de sustentabilidade, né? Transformação digital, de fato, com um enabler, principalmente para tecnologias como a economia circular. Agora, sem mais delongas, já passo a palavra para o professor Ernesto. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco, por compartilhar toda a sua expertise, seu conhecimento e experiência conosco. E eu peço para todos os que nos assistem, para, quando tiverem perguntas, para utilizarem a ferramenta Q&A aqui na sua barra de controle da ferramenta e submeter em qualquer momento a sua pergunta, e nós vamos aqui moderar um pouco esse diálogo com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado, Ernesto, pela participação, o palco virtual é seu. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, então, Johannes e a VDI pelo convite. É um prazer estar compartilhando com vocês a experiência que a gente tem dentro da indústria 4.0, dentro da indústria 4.0 aqui no Brasil. Então, vou passar rapidamente aqui, acho que eu já tenho o poder aqui, né? Deixa eu ver. Só um minutinho. Agora sim. Então, apresentando o nosso grupo de pesquisa, consegue me ouvir bem, né, Johannes? Alô, Johannes? Oi, consigo sim. Perfeito. Pode ir em frente. Queria ter certeza. Aqui, para mim, está se mexendo a apresentação. Ela agora voltou. Deixa eu ver. Perfeito. Ok. Agora sim, então, apresentando o nosso grupo de pesquisa, né, o Núcleo de Engenharia Organizacional, a gente faz parte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Eu sou professor da Engenharia de Serviços, que é um campo que fica no campus litoral da URGS, então uma nova engenharia que vem também buscando se posicionar dentro dessa mudança de modelo de negócio que a gente vê hoje na servitização, né, das empresas. Então, a gente criou essa nova Engenharia de Serviços, que é o primeiro curso de Engenharia de Serviços da América Latina. Mas o NEO em si, o nosso grupo de pesquisa, ele se encontra no programa de pós-graduação da Engenharia de Produção da URGS. Então, junto com meu colega professor Alejandro, a gente dirige esse grupo de pesquisadores de iniciação científica, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. E o nosso grande objetivo é fazer sempre pesquisa que ela faça um equilíbrio entre a parte acadêmica em si, né? Então, obviamente, a gente está num ambiente acadêmico, a gente é cobrado pelas pesquisas acadêmicas, como o Johannes falou, a gente tem vários artigos publicados aí em jornais internacionais sobre o assunto de indústria 4.0, mas tudo isso sempre baseado em que a gente está desenvolvendo junto com as empresas da região no Brasil e no Rio Grande do Sul. Então, o nosso grande objetivo é a gente transformar esses conceitos gerenciais, misturar com essas ferramentas da engenharia de produção e resolver problemas dos empresários, problemas da indústria. Então, a gente tem um pé sempre nas empresas, nas indústrias, nas diferentes associações, como eu vou comentar, e todo esse trabalho foi desenvolvido com base nessa parceria universidade-empresa que a gente acredita muito, né? Universidade e indústria. Então, os nossos principais parceiros que a gente trabalha, então, a gente sempre, desde que a gente iniciou esse grupo de pesquisa, nosso grande objetivo é olhar o que tem de melhor lá fora, né? Parecido com o trabalho assim, que a VDI vem desenvolvendo. Então, olhar o que tem lá de ponta na Europa, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, e a gente tropicalizar esse conhecimento, tropicalizar esses conceitos para o Brasil. Então, o que significa tudo que está lá fora, o que é possível ser feito aqui no Brasil. Então, a gente tem, com o Politécnico de Milano, a gente tem uma relação forte, em Grenoble, eu, inclusive, dou aula como professor visitante no mestrado de Grenoble, e a gente tem um projeto bem grande, bem interessante, chama Work of the Future, com o MIT, onde a gente está analisando o impacto das novas tecnologias no trabalho aqui no Brasil, né? Então, iniciando já no que a gente vai discutir hoje, né? Então, eu vou contar um pouquinho nossa história da indústria 4.0 e depois, no final, eu vou apresentar todo o framework que a gente desenvolveu para apoiar o desenvolvimento de ecossistemas no geral, né? Ecossistemas de indústria 4.0 no geral, não somente aqui no Brasil, mas baseado na experiência que a gente teve no Brasil. Então, o nosso conceito de indústria 4.0, a gente, antes, quando a gente iniciou toda essa jornada de indústria 4.0, o primeiro que a gente fez foi entender esse conceito de uma forma abrangente, né? Indústria 4.0, às vezes se confunde muito indústria 4.0 com manufatura avançada, né? Então, depois a gente estudar muito o assunto, conversar muito com as empresas, ver muito a literatura, a gente chegou a esse framework aqui, que depois vocês podem, um dos artigos que a gente publicou, vocês podem dar uma olhada depois. Uma empresa, ela está na 3.0, ou talvez na 2.0, e ela passa por uma transformação digital para chegar na indústria 4.0, né? Então, essa transformação digital a gente transformar o que é papel físico, ou que em loco, em dados que possam ser analisados de forma remota. Então, começa essa jornada com a internet das coisas, esses dados que são coletados através de sensores vão para a nuvem, estando na nuvem a gente consegue criar um volume de dados grandes que a gente consegue analisar através de analytics ou inteligência artificial. Isso leva uma empresa a possibilidade de ela entrar, então, na indústria 4.0. Quando as empresas pensam em indústria 4.0 só como smart manufacturing, só como uma dimensão, como manufatura avançada, a gente vê que elas perdem todas as várias outras oportunidades que a indústria 4.0, as tecnologias da indústria 4.0 e os conceitos trazem, né? Então, por isso que o nosso framework de indústria 4.0, ele considera 4 dimensões. E como o próprio Johannes falou do último webinar que falou sobre a Horizontal
da integração horizontal da cadeia de suprimentos, a gente entende que sim, as tecnologias elas abrem uma porta para a gente ter oportunidades de integrar a nossa cadeia de suprimentos numa cadeia de suprimento inteligente, tecnologias que vão alavancar o trabalho das pessoas, então que a gente chama de smart working, e tecnologias embutidas nos produtos e que vão desenvolver serviços, né? Então, a gente vê um erro grande nas empresas que colocam tecnologia e criam produtos inteligentes, mas não entregam serviços junto com esses produtos. E aí acaba que não agrega valor para os clientes e simplesmente os clientes veem como um produto mais caro só. Então, essas são as 4 dimensões que a gente vê toda a abrangência da indústria 4.0. E isso, dessa forma que a gente enxerga cada um dos casos que a gente analisa, cada um dos ecossistemas que a gente analisa de indústria 4.0. Então, eu vou passar rápido aí por nossa jornada de indústria 4.0, que a gente tem feito de indústria 4.0. Então, a gente iniciou primeiro como uma demanda puxados, né, pela ABINE. Aqui a gente tem uma relação muito forte com a ABINE do Rio Grande do Sul, e principalmente com a APL de automação e controle, o arranjo produtivo local de empresas de automação e controle, onde chegou, num determinado momento, lá em 2015, uma empresa que ia se instalar aqui no Rio Grande do Sul, falando, eu quero uma fábrica 4.0. E aí isso, o conceito, a gente sabe que foi acunhado ou criado na Alemanha, certo, em 2011, mas até chegar no Brasil, certo, isso demorou um pouco, em 2015, quando a gente começou a ouvir muito mais falar de indústria 4.0, e hoje a gente está bombardeado disso, né? Mas em 2015 era um conceito novo, então isso surpreendeu um pouco as empresas, o que era a indústria 4.0, será que eu posso entregar a indústria 4.0 ou não? Então a gente fez um primeiro mapeamento tecnológico junto com a APL, junto com a ABINE, que se estendeu um pouco a empresas associadas à Associação Brasileira de Empresas de Eletroeletrônicos, da ABINE, que eu deixo depois o link para que vocês possam acessar o relatório completo. E a gente analisou, então, quais são os conceitos de indústria 4.0? Quais são as tecnologias de indústria 4.0? Será que elas existem no Brasil? Será que elas existem no Rio Grande do Sul? Ou isso é uma coisa futurista? Ou isso é uma coisa dos Estados Unidos, da Alemanha só? E aí, quando a gente foi analisar esses conceitos e perguntar para diferentes empresas aqui do Rio Grande do Sul, então a gente pegou uma amostra bem representativa das empresas associadas ao APL e à ABINE, a gente levou uma grata surpresa, né? Os conceitos de indústria 4.0, essenciais para fazer indústria 4.0, eles estavam nas empresas, certo? E aqueles conceitos mais avançados, certo? Depois a gente conseguiu encontrar mais empresas não associadas à ABINE, por isso que a gente começa a falar em colaboração, né? Então, inclusive colaboração, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas assim como a gente tem colaboração dentro do ecossistema, a gente acaba que a indústria 4.0 obriga a gente a expandir isso e também conversar com outros ecossistemas ou com outras associações, né? A gente não tem todo o conhecimento, inclusive numa associação, por exemplo, de eletroeletrônicos, mesmo que elas sejam as que estão mais à frente e a que tem a maior quantidade de conhecimentos relacionados à indústria 4.0. Então, a gente viu, sim, as empresas têm um conhecimento sobre as tecnologias da indústria 4.0, e aqueles conhecimentos mais avançados ligados à indústria 4.0 que as empresas não têm, elas conseguem encontrar, então, em outras associações, certo? Então, por exemplo, a CESPRO, que é a empresa de software, a Associação de Empresas de Software, outras associações, e também os institutos Senai, né? Como, por exemplo, citando um dos centros de pesquisa que a gente tem, e que a gente tem uma relação muito estreita aqui no Rio Grande do Sul, que é o Instituto Senai de inovação, por exemplo, que são institutos que estão olhando sempre as tecnologias cutting edge, né? As tecnologias de mais avançadas, mas elas também conseguem transformar esse conhecimento e ajudar as empresas a adquirirem esse conhecimento. Então, a gente viu que precisa de colaboração, né? Reforçando o que o Johannes falou. Também a gente viu que as empresas tinham uma zona que elas deveriam explorar mais de gap do que eles sabiam, do que eles estavam aplicando, né? Então, talvez por não ver esse conhecimento ainda seja sendo exigido lá em 2016, quando a gente fez esse trabalho aqui, sendo exigido pelas empresas. Então, talvez elas não explorando isso, mas sim, então, a grata surpresa de que existem o conhecimento, esses conhecimentos estão estava no Rio Grande do Sul, está no Rio Grande do Sul, está no Brasil, né? Só que aí a gente viu, cada empresa
ela tem um conhecimento, um determinado conhecimento da indústria 4.0, mas quando a gente fala na complexidade da indústria 4.0 e na integração que a indústria 4.0 demanda, a gente vê que uma empresa por si só ela não consegue fazer indústria 4.0, ela precisa se associar com outras e fazer uma parceria com outras e falar, ok, eu vou colocar tal conhecimento, você vai colocar tal outro conhecimento, tal outra tecnologia, e aí a gente vai montando esse quebra-cabeça. Então, o primeiro que saltou aos olhos é a gente precisa que as empresas façam parcerias, façam grupos de trabalho entre elas e trabalhem em conjunto. E aí o primeiro que a gente ouviu, assim, quando a gente começou com essa ideia, olha, é bem difícil, aqui falando um pouco da cultura da região, né? É bem difícil o gaúcho, ele um pouquinho desconfiado, então é difícil ele trabalhar com outros. Mas falamos, não, vamos tentar, vamos montar um grupo de empresas que possa desenvolver tecnologia indústria 4.0, e aí foi quando a gente montou o Grupo Alma, né, que é a Aliança Local de Manufatura Avançada 4.0, que então é um grupo de trabalho de diferentes empresas, então desde a Lipse, por exemplo, que é uma empresa de software, até a Novus, que é de controladores, a Spheric, que é de sensoriamento, a CRK, que é de uma integradora, né, a Bimodular, que vem com toda a parte de modularização, a Universal Robots também se sumou depois, com robôs colaborativos, a Printap com impressões 3D ou manufatura aditiva. Então, os diferentes conceitos que fazem parte, os principais conceitos da indústria 4.0, eu fui lá pessoalmente, bati na porta de cada uma das empresas e falei, você gostaria de formar parte de uma parceria, então, para desenvolver soluções completas de indústria 4.0? E aí, quando entrou, então, o papel nosso do NEO, como universidade, como um orquestrador, então um agente neutral para colocar então todas as empresas para conversarem, para trabalharem em conjunto, lideradas também então com a associação, o APL de automação, né, em colaboração com o Senai, a IMAC também e outros núcleos dentro da URGS. Então a gente percebeu que a indústria 4.0 era uma coisa tão complexa que a gente precisava de um guia, né? Então a gente desenvolveu um piloto na linha da Novus. Então a Novus ela estava, que é uma empresa de controladores aqui do Sul, mas que vende no mundo todo. A Novus ela estava desenvolvendo uma nova fábrica no momento, então era um momento especial para pegar uma das linhas de produção e transformar ela num test bed de indústria 4.0. E a interação foi muito interessante, né, para desenvolver. Então, o objetivo é desenvolver uma linha de produção, ainda continua em trabalho isso, uma linha de produção que seja completamente flexível. Então, seja o produto A, B ou C, ele entre de uma forma unitária na linha de produção e automaticamente ele se dirija a cada uma dos postos de trabalho de uma forma autônoma. Então, a gente consiga ter a flexibilidade que a indústria 4.0 promete. E o interessante, quando a gente começou eu vou depois resumir tudo isso quando eu falar um pouco do framework, né? Mas o interessante que a gente viu as empresas em si, quando começaram a trabalhar em conjunto, elas se deram conta de que quando falava indústria 4.0 e integração de indústria 4.0, ficavam alguns gaps para o cliente, né? Então, a empresa de assessoramento falando, eu chego até aqui, a empresa de integradora falando, eu chego até aqui, mas esses pontos não se conectavam, tinha um gap aí entre um e outro para que funcionasse de forma completamente integrada, que acabava ficando para o cliente e depois as soluções não funcionavam. Então, só de elas trabalharem em conjunto e não de forma individualizada como era antes, elas começaram a entender o papel de cada uma dentro das soluções de indústria 4.0. Todas essas empresas hoje estão trabalhando, certo? Vocês podem entrar no site nosso do NEO, tem lá o site para vocês entrarem em contato também com o Grupo Alma. As empresas estão desenvolvendo soluções, estão sendo solicitadas aqui pelos empresários e as empresas da região para desenvolverem soluções completas, né? Então, eu sei que eu vou no Grupo Alma, e o Grupo Alma ele tem todos os conhecimentos que eu preciso para fazer a indústria 4.0, e não o cliente, a empresa, se chama empresa de máquinas ou metal mecânica, por exemplo, que faz a indústria 4.0, ela mesma tem que pegar um fornecedor de tal coisa, outro do outro, e ir montando
o quebra-cabeça. Então, isso foi bem sucedido, esse projeto. Então, o conhecimento ele existe dentro do Brasil para fazer indústria 4.0. As empresas conseguem trabalhar em conjunto para desenvolver soluções de indústria 4.0. Aí o próximo passo era entender, tá, e as empresas que poderiam adotar as tecnologias da indústria 4.0, elas querem fazer indústria 4.0? E aí, numa parceria com a Abimac, aqui do Rio Grande do Sul, que se estendeu para a Abimac no Brasil como um todo, a gente fez uma análise. O que as empresas de máquinas estão esperando, que seria uma das empresas metalmecânicas, empresas de máquinas, estão esperando da indústria 4.0? Elas estão engajadas ou não na indústria 4.0? E aí a gente viu que sim. Então, as empresas, se a gente olhar aqui, elas têm um interesse. Pouquinhas das empresas falaram, uma pequena amostra falou que não tinha interesse na indústria 4.0, mas a outra sim, tinha conhecimento, já estava engajada em alguns projetos, já estava engajada em vários projetos de indústria 4.0. E quando a gente olhar para o objetivo, então a gente vê que o objetivo maior das empresas é reduzir custos operacionais, aumentar a produtividade, aumentar a qualidade dos processos, aprimorar os produtos existentes. E a gente viu também um gap aí para a gente ajudar as empresas. O que fica no segundo plano para as empresas são desenvolver, por exemplo, os novos modelos de negócio, aumentar a oferta de novos produtos e serviços inteligentes. Então, as empresas continuam olhando para a indústria 4.0 só para o smart manufacturing, né? Então, falta um pouco aí de abrir um pouco a perspectiva e ver também as outras oportunidades que a indústria 4.0 pode trazer para as empresas. Então, a gente viu também que as empresas estão engajadas em alguns dos conceitos de indústria 4.0, mais, outros menos, certo? Então, conceito mais avançado, por exemplo, comunicação máquina com máquina, um pouco menos, mas a base, por exemplo, da integração vertical, que são os ERP, CLP, SCADA, MES, as empresas já estão avançadas nessa implementação, né? Então, isso permite que a gente fale, olha, as empresas estão já na 3.0 e dá para ir para 4.0 com a ajuda dos fornecedores, certo? Existe uma tendência, certo, de empresas. A gente fez uma clusterização aqui, a gente viu que empresas de grande porte são as empresas que têm uma adoção maior, certo? Então, existe uma polarização e a gente está buscando, eu vejo várias iniciativas para desmitificar isso, que a indústria 4.0 é somente para grandes empresas, mas foi a realidade que a gente viu em 2018, acho que foi esse trabalho, que a gente viu com as empresas, né? E aí, como eu falei, né, a possibilidade, o que eles estão vendo de novos serviços, a gente vê ainda as empresas engatinhando em novos serviços atrelados a esses produtos, né, que é uma grande oportunidade que se abre com a indústria 4.0. E eu tenho um produto inteligente, esse produto está gerando dados, com esses dados eu consigo analisar isso e oferecer serviços aos meus clientes. Essa perspectiva ainda falta das empresas. Então, as empresas de manufatura, elas se enxergam muito como manufatura em si e pouco como empresas de serviços, né? Então, essa mudança que tem que ser feita ainda aqui no Brasil. E que vem sendo feito, a gente vê os empresários falando muito nisso. Então, a gente vê que existe a oferta de indústria 4.0, existe a demanda de indústria 4.0, e aí uma pergunta que a gente fez é, Tamizio, por que não estão acontecendo tantos cases de indústria 4.0? Por que quando a gente vai nas palestras são sempre os mesmos que estão apresentando os seus cases? Então, aí a gente falou, ok, a gente precisa olhar numa perspectiva de ecossistema. Então, uma das primeiras iniciativas que a gente fez, eu estou coordenando a rede IRS Indústria 4.0. Então, a gente teve essa conversa iniciou isso com o vice-presidente, aqui o diretor da Abimac aqui do Rio Grande do Sul, que é o seu Hernani Calduro. Ele se fez a pergunta, né, depois que a gente apresentou o resultado de Indústria 4.0, por que se tem tantas entidades falando em Indústria 4.0 e a gente não une esforços, né? E aí a gente decidiu unir esforços nessa rede, onde a gente tem essas principais associações aqui do Rio Grande do Sul e vem se somando outras, né? Então, a Abine, a Abimac, a Abicalçados, como a Abicalçado no caso de absorver e adotar essas tecnologias, né? No seu setor, a CES para a parte de software, todo o sistema esse, né? O Senai, Fiergues
Sebrae, participando, as principais universidades aqui do Rio Grande do Sul, e com o apoio, então, do governo do estado. Então, a gente se reúne uma vez por mês para ver quais são as oportunidades, o que a gente pode fazer para fomentar mais a indústria 4.0, desde a gente chamar agentes de fomento e de editais, e a gente colocar em contato com as empresas. Por exemplo, a gente chamou a FINEP, porque a FINEP abriu um edital com dinheiro barato para fazer indústria 4.0, mas ninguém estava se apresentando. Então, e por que isso? Então, a gente chamou, colocou na mesa as integradoras, colocou na mesa a FINEP e entendeu quais eram os problemas e como que a gente poderia ajudar, né? E aí, uma das principais necessidades também que a gente tem visto é a falta de a gente disseminar mais conhecimento de indústria 4.0. A gente tem visto muito que os empresários, eles escutam falar de indústria 4.0, mas muitos deles falam a indústria 4.0 é muito legal, mas ela não é para mim, né? A gente vê muito isso, escuta muito isso dos empresários. Então, a gente, uma das principais ações que a gente busca é disseminar conhecimento, né? A gente ia fazer eventos presenciais, agora a gente está mudando também para webinars, então também eu parabenizo o trabalho da BDI de disseminar o conhecimento, porque hoje o que a gente tem visto é uma falta de enxergar os problemas e enxergar soluções desses problemas que eu tenho dentro da minha fábrica, dentro no meu chão de fábrica ou dentro do meu negócio, e enxergar a solução como uma solução da tecnologia indústria 4.0. Certo? Então, inclusive, nós, na URGS, a gente desenvolveu um programa de pós-graduação, também, se vocês entrarem lá no site do NEO, vocês vão encontrar mais informações, um programa de pós-graduação que busca formar gerentes, gestores, diretores de empresas que olhem para os problemas com outros olhos, que eles voltem para suas fábricas e falem, esse problema aqui eu consigo solucionar com computação visual, esse outro problema aqui, o que está faltando é uma integração melhor, esse outro problema aqui, e assim vai sucessivamente, sempre vendo o que é realidade, a mensagem que é muito importante de passar para os empresários e para os profissionais do Brasil, é que a indústria 4.0 ela é uma realidade no Brasil. A gente tem várias empresas, a gente entrevistou mais de 50 empresas por causa do projeto com o MIT, e várias empresas estão muito engajadas na indústria 4.0 e está tendo resultados muito bons com a indústria 4.0 e com fornecedores locais, com a possibilidade de fazer isso aqui no Brasil, certo? Então, já não é mais uma coisa do futuro, não é mais uma coisa dos países de fora, é sim uma realidade a indústria 4.0 no Brasil, é simplesmente a gente entender esse conceito e buscar aplicar o mesmo dentro de nossas empresas. Né? Então, passando para o framework, né, que é de desenvolvimento de ecossistemas, então eu quis contar toda a história do que a gente fez até hoje, porque todo esse trabalho que a gente colocou dentro desse artigo é baseado em toda a nossa experiência. Então, agora vai ficar mais claro para vocês entenderem esse artigo. Então, ele foi publicado nos maiores aqui jornais internacionais, com base nessa experiência, então, de indústria 4.0, e a gente buscou transformar todo esse conhecimento numa forma palpável que sirva, então, para outros ecossistemas, seja dentro do Brasil ou fora, que eles possam se refletir, olhar, ok, quando eu penso num ecossistema de inovação, eu sei que ele vai passar por essas etapas e eu sei o que vai acontecer em cada uma delas e eu consigo estar mais preparado na hora de desenvolver esse ecossistema. Então, como a gente falou, o gatilho para a gente desenvolver, ou a problemática para a gente desenvolver esse trabalho, é que a gente enxerga a indústria 4.0 e a grande diferença da 3.0 é que a gente tem uma alta interdependência de competências entre os fornecedores. Não existe, então, um único fornecedor, é muito difícil. A gente viu grandes empresas multinacionais que estão tentando ser, eu te forneço tudo, ou que tentaram, pelo menos, a gente viu isso em algumas grandes empresas que falaram, não, eu sou a empresa grande, multinacional, eu vou te fornecer tudo de indústria 4.0. E não conseguiu, e agora elas estão muito mais flexíveis, falando, não, eu faço essa parte de indústria 4.0 e a outra parte eu tenho parceiros que fazem, parceiros locais, por exemplo, que fazem isso. Então, tem uma interdependência entre os conceitos, as tecnologias, e existe uma complementaridade tecnológica, né? Esse é o grande desafio da indústria 4.0. Então, um exemplo bem
bem simples aqui, né? Quando a gente está numa fábrica 4.0, entre aspas, os sensores são de um fornecedor, esses sensores vão se conectar com o mês de um segundo fornecedor, esse mês do segundo fornecedor vai estar integrado e vai estar conversando talvez com o ERP de um outro fornecedor, e eles vão estar retornando então um pedido talvez para o robô colaborativo de um quarto fornecedor. E a gente poderia continuar aqui colocando um quinto, um sexto, sétimo fornecedor, né? Então a complexidade ela é muito grande. Então a gente passa de um modelo de cadeia de valor ou cadeia de suprimentos, supply chain, que antes era baseado em transações, e a gente passa para um modelo de cocriação de valor. Então não sozinho eu não consigo fazer. Não é mais aquele contrato de, eu te vendo um produto, você me dá dinheiro, quando agora tá, mas esse teu produto funciona como com o meu? Essa tecnologia funciona como com a minha e como que a gente consegue integrar isso, né? Então, a gente viu, quando a gente fala em ecossistema de inovação, a definição deles é que são redes colaborativas focadas na cocriação de valor. Então, a perspectiva, por isso que a gente decidiu essa perspectiva de ecossistema, né, para falar de indústria 4.0. E a pergunta de pesquisa aí que a gente buscou responder é como os ecossistemas de indústria 4.0 eles se consolidam e evoluem, e como o valor pode ser criado co-criado através do desenvolvimento conjunto de soluções de indústria 4.0 pelas empresas que participam desse ecossistema. Então, o importante aqui a gente quer deixar então um passo a passo para o desenvolvimento de ecossistemas para os futuros aí praticantes que queiram desenvolver ecossistemas de indústria 4.0, soluções complexas de indústria 4.0. Então, ao longo de cada uma das etapas de maturidade do ecossistema, os atores dentro eles vão mudando de papéis, né? Não é uma coisa linear, é uma coisa dinâmica, como eu vou mostrar. Então, eles passam desde desenvolvimento de tecnologias, passam a ser pesquisa e desenvolvimento, apoio, políticas, né? E a gente vê, como bem o Johannes falou no início, ele demanda triple hélice, né? Ele demanda o setor privado trabalhando em conjunto com o setor de conhecimento, então universidades, institutos, e o setor governamental tendo um papel-chave também nos diferentes momentos, como eu vou explicar através do modelo. Então, para a gente olhar, certo, essa mudança que acontece dentro do ciclo de vida do ecossistema, a gente olhou para 3 fases. Então, o nascimento de um ecossistema, isso aqui tem um autor bem famoso, que é o Moore, que já estabeleceu esses passos, né? A gente simplesmente uniu teorias aqui, a gente não inventou nada novo nisso aqui. Então, o nascimento, a expansão, depois passa por uma expansão, depois passa por uma etapa de liderança, ela fica depois na liderança e depois ou se reinventa ou depois morre. Mas a gente analisou as primeiras 3 etapas aqui e a gente olhou por uma perspectiva que se chama o Social Exchange Theory, né? Que quando a gente fala em empresas colaborando, a gente precisa olhar que elas são, por trás das empresas tem pessoas, né? Então, para uma empresa colaborar com a outra, precisa ter confiança, ela precisa ver nos outros também um comprometimento, ela precisa ter uma reciprocidade, né? Eu te dou alguma coisa, mas o que tem em troca? Então, e vai ter uma estrutura de poder. Então, é importante, a gente viu, quando a gente começou a olhar por essa lente, a gente viu a importância de olhar por esse viés, porque não adianta a gente achar que as empresas vão entrar no ecossistema e que vão trabalhar em conjunto só pelo bem da coisa, né? Só para fazer uma boa ação. Não, elas vão trabalhar porque elas têm interesses, e esses interesses precisam ser analisados etapa a etapa, senão acaba fracassando o ecossistema. E do lado dos outputs dessas empresas que estão trabalhando, elas buscam uma troca de valor e buscam recompensas, né? Então, a gente analisou em cada uma dessas etapas qual que eram esses elementos que faziam uma empresa colaborar ou não, o ecossistema se formar ou não. Então, a gente baseou isso no caso do APL de automação e controle, da BINE aqui do Rio Grande do Sul. Então, o APL ele foi criado em 2008, mas a gente começou a trabalhar com eles em 2015, 2016, né? E, obviamente, né, quando o APL ele foi criado, ele não foi criado pensando na indústria 4.0, porque o conceito só foi cunhado em 2011, certo? Então, mas sim, os conhecimentos, ele era um ecossistema que estava surfando a onda da 3.0 e que poderia aproveitar muito bem a 4.0, porque as capacidades estavam muito relacionadas com a digitalização,
com a conectividade, com a integração. Então, aqui só uma metodologia que a gente utilizou, mas vou passar bem rápido aqui. Então, a gente analisou, então, a primeira parte, quando a gente não estava em contato com eles, então a gente analisou através de entrevistas, né, com os representantes das associações, né. Depois, a etapa de expansão, que é onde a gente tem as maiores quantidades de dados, a gente considera, então, aquelas entrevistas com diferentes, o mapeamento que a gente fez com os diferentes atores, e o teste bed, que seria o caso do Alma. E depois, na etapa de liderança, certo, que a empresa, a associação ela ainda está na etapa de expansão, né? Mas a liderança, a gente olhando para o que está acontecendo lá fora, pelas perspectivas, pelo mais que tem mais de inovador associado à indústria 4.0, a gente propõe, então, o que seria a etapa de liderança para o ecossistema. Então, a gente tem, na etapa de, eu vou passar uma elas agora, mas a gente tem, então, na etapa de nascimento, uma relação muito mais diádica, né? De dois lados, né? Então, a associação de empresas, leia-se APL aqui, tendo uma relação com cada uma das empresas de forma individual, né? E as empresas ainda não se conversando uma com a outra, e aí vem o governo como um grande suporte, porque o governo foi, através de um programa que teve de criação de APLs em 2008, a colocar recursos para que se formem essas associações de uma forma formal, né? Então, que tenha um coordenador dessa APL, que tenha uma estrutura, e essa estrutura é muito importante, né? Porque as empresas sozinhas, nesse momento, elas não se conhecem, elas não vão se organizar. Então, graças ao governo injetar, então, esses recursos para criar uma estrutura formal, é que foi possível esse nascimento desse ecossistema, né? Depois, a gente vem a parte de expansão, onde a gente começa com os test bed, as empresas começam a trabalhar em conjunto entre elas, começam a se conhecer, e aí vem a universidade como um ator neutral e a associação como um ator neutral, né? Então, é muito interessante quando a gente começou a conversar com as empresas, né? Muitas delas falaram, olha, eu vou entrar nesse grupo porque você, universidade, que está me chamando. Mas se me chamasse a outra empresa para entrar, eu ia ficar, tá, mas por que essa empresa está me chamando? Eu não conheço ela, não tenho relação com eles, por que está me chamando para trabalhar num grupo, né? Então, a universidade e a associação aqui tem um papel de orquestrador neutral muito importante para criar esses diferentes mini ecossistemas ou ecossistema dentro da associação, né, para que as empresas comecem a se conhecer e a trabalhar em conjunto. E aí vem os centros de tecnologias, né, como, por exemplo, seria, no nosso caso, o Senai, para injetar tecnologias de ponta, né? As empresas vêm fazendo o que elas sempre fazem, muitas delas, sim, têm pesquisa e desenvolvimento muito forte, mas elas não conseguem olhar para tudo, né? Então, aí o centro de pesquisa entra muito forte nisso, e o suporte do governo entra para incentivar que aconteça esses test bed, né? A gente, ano passado, ou nos anos anteriores, a gente tem esse incentivo do governo, a BDI, principalmente, fomentando, então, através da Câmara 4.0, com ideias de vamos dar dinheiro para que sejam feitos test bed, né? Para que as empresas comecem a trabalhar em conjunto nesses sistemas complexos de indústria 4.0. Então, de novo, o papel do governo é muito importante. E quando a gente fala na etapa de liderança, né, aí o que a gente idealizou, então, para a etapa de liderança do ecossistema, é que as empresas elas vão ter que ter vários desses modelos aqui, né, vários projetos correndo em paralelo e várias no modelo de plataforma, certo? Então, o que seria a plataforma? Pode ser plataforma de software, por exemplo, onde a empresa, se a gente fala, por exemplo, o MindSphere da Siemens, é uma plataforma de software, né? Você, através do MindSphere, várias outras empresas conseguem fornecer serviços atrelados a que o MindSphere gera. Quando uma empresa gera um produto inteligente, esse produto inteligente ele gera dados que podem ser utilizados por várias outras empresas. Então, aí a gente começa ok, eu tenho, esse aqui é meu core business, aquele empresa de manufatura, ela está criando um determinado produto inteligente, com o meu core business, eu consigo entregar um serviço atrelado àquele equipamento. Então, aquele equipamento ele funciona como uma plataforma onde vários outros integradores, várias outras empresas conseguem entregar
o seu serviço. E aí a gente entra na etapa de servitização da indústria, né, que a gente vem vendo muito atrelado à indústria 4.0, o P dos serviços, né, para agregar valor e para a gente conseguir utilizar todos esses dados, todas essas tecnologias que a gente vem, que são tecnologias muito de ponta e que acontecem de uma forma muito avançada para que o próprio cliente, a empresa que está consumindo isso, desenvolva todo esse conhecimento, né? E aí as associações, a universidade, os centros de tecnologia, eles entram como suporte. Então, elas mudam desse orquestrador para ser um suporte para que aconteçam essas plataformas, para que o ecossistema se desenvolva. Então, já resumi bastante todo o trabalho. Então, só para encerrar aqui, eu vou mostrar como esses aspectos, e a gente olhando para os diferentes aspectos da Social Election Theory, né, como eles são importantes em cada um dos momentos. Então, a confiança que é necessária para que aconteça um ecossistema, para que o ecossistema nasça, ele vem, então, de uma instituição, que é um APL, uma associação, que vai centralizar e que vai conversar com cada uma das empresas, até que elas se conheçam e até que elas gerem confiança entre elas, né? O compromisso das empresas, nesse momento, não existe, né, tanto compromisso. Então, ele é mais oportunista. Eu entro na associação porque eu vejo que eu vou ter uma redução de custo, talvez, porque eu tenho um conhecimento que eu vou achar dentro dessa associação na hora de compartilhar com outras empresas. A reciprocidade, então, é o acesso de recursos através da associação. Então, a associação ela aparece como um catalisador por exemplo, de fomentos do governo, né? Essa recompensa que ele está buscando aqui. Ok, eu quero fazer pesquisa e desenvolvimento, através da associação eu consigo ter acesso a melhores fomentos, políticas de fomento para desenvolver esses conhecimentos. O poder, ele está mais focado, então, na associação, né? E o valor, então, essa troca de conhecimento, como eu falei. Quando a empresa passa, então, para a expansão, o ecossistema passa para a fase de expansão, aí a gente vê, então, que é necessário o desenvolvimento de alianças de empresas. Então, as empresas começam a se conhecer entre elas e a universidade, por exemplo, entra como um agente neutral para orquestrar essas empresas. O centro de tecnologia trazendo as tecnologias cutting edge, as tecnologias mais avançadas, e traz esses conhecimentos para dentro. Mas nenhuma delas, nem a universidade, nem os centros de tecnologia, eles são fornecedores depois para o cliente final. Eles são fornecedores de conhecimento para essas empresas, e depois as empresas elas têm que funcionar sozinhas e fazer negócio sozinhas, certo? Então, ela tem que criar uma confiança baseada no trabalho conjunto para que elas sejam capazes de fornecer, fornecer então, para os seus clientes soluções complexas, mas soluções complexas são um quebra-cabeça já montado entre cada uma delas. Então, o compromisso é alianças estratégicas. O que a gente tem visto não tem nenhum documento formal que alie essas empresas, porque elas são empresas muito diferentes, né, com negócios diferentes, mas sim um compromisso muito mais com o cliente de entregar essas soluções para o cliente, né, na hora de fazer um contrato com todas as empresas. Então, elas buscam uma complementaridade técnica, então nenhum tem conhecimento de tudo, senão que elas começam a unir esses conhecimentos e absorver o conhecimento dos outros. Então, a recompensa que eles têm aqui é a complementaridade que permite entrar na indústria 4.0. Se eles não trabalham em conjunto, elas simplesmente não vão entrar na indústria 4.0. Então, a recompensa para elas de trabalhar em conjunto é que elas possam criar novos negócios de indústria 4.0. Então, no futuro, quando a gente fala na fase de liderança, então, ela está baseada em plataformas, como eu falei, plataformas seja de software ou seja de produtos, né? E aí, a centro de tecnologia, a universidade, as soluções, elas vão estar apenas como um suporte, mas elas já criaram essa confiança na etapa 2, que vai permitir elas criarem novos mini ecossistemas, por falar de um jeito, dentro dessa associação, e elas vão desenvolver negócios em conjunto, né? Então, elas já quebraram essa barreira da confiança, porque elas já trabalharam em conjunto, estão trabalhando em conjunto agora em plataformas, cada uma conhece o seu lugar. Então, a reciprocidade que leva elas a trabalhar em conjunto é o ganha-ganha. Você sozinho não consegue fazer, eu também sozinho não consigo fazer, mas a gente unindo, a gente sim consegue alavancar novos negócios, expandir os modelos de negócios que as empresas têm e entrar, inclusive, em novos mercados e uma sustentabilidade, então, para o ecossistema. Então, como conclusão aí para todo o trabalho que a gente tem visto, a experiência que a gente tem,
é que a indústria 4.0 ela obriga as empresas a colaborarem. Aquelas que decidirem não colaborar e que estiverem mais fechadas, elas vão morrer aos poucos, né? Elas vão ficar na 3.0 e quando veja não são mais competitivas, né? Então elas exigem uma colaboração entre os fornecedores em si e também com os clientes, né? Demanda tempo, então estamos falando de 2008 que começou o ecossistema até 2020, né? Então estamos falando em 12 anos aí, e um trabalho de muita constância, que muitas vezes o governo tem um papel essencial, e cada ator, então, tem um papel ao longo do ecossistema, que são associações, as universidades, os institutos Senai, que seriam de pesquisa, o governo, todos têm um papel fundamental para que isso aconteça. Então, com isso, eu encerro e fico aberto às perguntas. Aqui estão meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato, ou também me adicionarem lá no LinkedIn para a gente continuar batendo um papo sobre isso. Muito bom, obrigado, Nestor. Muito interessante e acho que a contribuição que vocês estão fazendo aqui, né, no sentido de disseminação de conhecimento, né, de fato documentando todo esse trabalho que foi desenvolvido ao longo do tempo e demonstrando claramente as estruturas que estão por trás para serem replicadas em outros lugares, em outros contextos. Eu anotei uma série de perguntas aqui, mas ficamos aqui abertos também a todos que nos escutam, né? Quem tiver mais alguma pergunta, nós temos aqui a primeira do Gustavo, que pergunta sobre a sua impressão quanto à adaptação da indústria coureira e alguns setores da indústria química relevante no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Né, ele entende que, né, que seus processos diferentes de outras, como metalmecânica e plástico, estão mais atrasadas tecnologicamente em processos de produção, né? Qual a sua visão sobre esse ecossistema? A gente tem um contato bem grande com o pessoal da Bicalçados, com as empresas de calçados, né? De couro e calçados, né? Couro em si não tem relação, mas sim a partir de calçado. A gente tem visto realidades bem diferentes, né? A gente tem conversado com empresas muito avançadas e também com outras empresas que não tanto. Então, o que eu sempre falo para as empresas, o que a gente sempre conversa na rede, né? O grande incentivo que a indústria 4.0 está trazendo para as empresas, então, tem alguns que são contra, isso é muito marketing de indústria 4.0, mas a realidade é que a indústria 4.0 está fazendo os empresários se perguntarem, será que isso é indústria 4.0? Será que eu consigo aplicar na minha empresa? E aí, quando a gente vai visitar essas empresas, por exemplo, de calçadistas, a gente vê que a empresa, ela pode, sim, aplicar algumas tecnologias da indústria 4.0, mas ela tem ainda uma caminhada, talvez, na 3.0, que ela não tinha se dado conta, porque nunca se fez a pergunta. Então, por exemplo, a digitalização, né? Então, a gente vai, são processos muito manuais, mas mesmo sendo um processo manual, e que é difícil de automatizar porque ele é complexo, nada quita que você possa digitalizar os dados. Então, aquilo que vamos anotando em folhas, os desperdícios que eles não são anotados, os retrabalhos que são feitos e não são anotados, tudo isso é digitalizar de uma forma bem simples, com tecnologias que já existem, são tecnologias, não tem que desenvolver nada, isso é tudo prateleira, eles já conseguem dar um passo em prol da visualização, né, que é o primeiro etapa aí da indústria 4.0. Muito bom. Temos uma segunda pergunta aqui, que vai um pouco na linha que eu ia fazer uma pergunta também, do Juliano, que ainda vê muita resistência nos clientes em contratar produtos com tecnologias e não enxergam muito bem o valor, né? Isso foi uma experiência que nós tivemos na VDI sempre também, né? Que
né, se a gente olhar para a maturidade do mercado, né, por soluções de indústria 4.0 hoje, né, as empresas que oferecem não encontram clientes, né, que têm disposição a pagar a mais por essas soluções, né, e quem tem implementado no seu chão de fábrica não consegue encontrar fornecedores para se conectar e aproveitar o fluxo de informações, né? Como você enxerga isso dentro do ecossistema? Vocês, de fato, ao longo do tempo, e, né, imagina, aos poucos, estão caminhando para alterar um pouco esse cenário? Você acha que o modelo do ecossistema que vocês formalizam aqui é o caminho em relação a isso? O que eu tenho visto de novo, eu acho que é uma falta de conhecimento, então a gente tem essa obrigação de disseminar mais o conhecimento para esses empresários. Por exemplo, a gente fez várias rodadas de apresentar os resultados da Abimac, né? E quando a gente apresentava o caso olha, a servitização é uma realidade, e vocês vão ter que começar a pensar em serviços junto com os seus produtos. Muitos deles era a primeira vez que estavam ouvindo falar em servitização, tá? E em serviço atrelado ao produto. Falava, rapaz, isso vai mudar muito o meu modelo de negócio. Vai mudar, com certeza vai mudar. Então, eu acho que é muito de as empresas dos dois lados, né? A empresa que ela entrega um produto, ela entender que esse produto é um caminho para entregar um serviço. E do outro lado, o cliente em si, quando ele tem uma máquina, por exemplo, de uma empresa que quer oferecer um serviço junto com ela, ela é fechada, tá? Mas por que você quer? Você vai estar com a conectividade direta aqui extraindo meus dados? Então falta muito de entender o valor que isso pode agregar. Então talvez quebrar essa barreira mostrando mais casos, mostrando mais empresas que estão fazendo isso, que estão tendo um resultado muito bom. Em delegar isso, falar, olha, a manutenção, quem vai conseguir fazer uma melhor manutenção das minhas máquinas é a empresa que tem 100 máquinas iguais à minha e não eu, que só tenho uma aqui dentro, certo? E que esses dados a empresa consegue me fornecer uma manutenção preditiva, seja o que for. Então, eu vejo muito a gente bater nisso e mostrar mais resultados, e mostrar mais como cases de sucesso, porque as empresas estão muito o jeito que eu faço funciona, então eu vou continuar fazendo desse jeito. Mas quando você vê a onda da indústria 4.0, você atropelou e você ficou, não é mais competitivo, não sabe por quê. Exatamente. O nosso tempo já está escutando um pouco, então eu vou dividir assim. Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu gostaria de responder por agora, e na sequência, Nestor, se você tiver mais um pouquinho de tempo, a gente ainda responde mais algumas perguntas aqui, e quem quiser ficar um pouco mais para escutar essas respostas também, fiquem à vontade para ficar. Os demais, obviamente, podem já sair. Tranquilo de tempo, posso participar. Ótimo. Então, a pergunta que eu acho muito pertinente, eu queria colocá-la também, sobre a questão de padronização. Afinal das contas, a gente fala aí de relação de confiança entre parceiros para oferecer uma solução em conjunto, né? Mas o que a gente observa hoje, o que impede uma solução de fato integrada, muitas vezes são questões até de segurança jurídica, né? De como eu, como fornecedor central de uma solução com vários parceiros, como eu vou me comprometer juridicamente até diante ao cliente final, né, da integração de todas essas tecnologias, e que, como eu vou garantir que a tecnologia do meu parceiro, de fato, vai entregar o que ele promete, né? E no cenário internacional, a gente tem discutido bastante a questão da padronização e normatização no contexto de indústria 4.0, que a ISO e a IEC é muito ativa agora, estão acontecendo muitas iniciativas, mas a participação do Brasil ainda é bem
tímida nesse sentido, né? Você considera que o Brasil está muito desconectado desse processo? Deveria talvez se colocar, participar mais ativamente desse processo? Como você enxerga o Brasil? O que eu vejo aí quando a gente vê o papel de cada um dos atores, né? Então, é nesse momento em que associações entram com seu papel principal para defender essa padronização, né? Porque elas enxergam esse problema como um todo e elas têm as associadas que vêm com esses problemas. O que eu tenho visto as empresas na frente de batalha, elas estão se virando. Então, a empresa de software está tendo que desenvolver sistemas que traduzam a linguagem de uma máquina para outra, porque o que eles encontram no chão de fábrica é isso, uma máquina falando uma linguagem e outra falando outra, né? E quando as empresas começam a conversar uma com a outra, também elas percebem, tá, mas eu poderia falar qualquer um dos idiomas, qualquer uma das linguagens, dos protocolos. Não sabia que você precisava de tal, certo? E aí, quando essas empresas começam e o que a gente... por isso que o melhor é as empresas se conectarem entre elas, fazerem alguns testes ou não, ou pelo menos se juntarem para fornecer essas soluções, e não que isso venha do cliente, porque senão o cliente ele tem uma barreira tão grande que fala, eu já estou pagando pelo projeto. Ainda eu tenho que ser o gerente desse projeto de tecnologia, que eu não sei, não é meu core business, né? Eu tenho que tocar esse projeto e eu tenho que me preocupar pelo protocolo, pela linguagem que está sendo falada, sabe? Que esse fornecedor trabalha com uma, que esse outro fornecedor trabalha com outro. Aí fica muito quadrada a indústria 4.0 para esse cliente e acaba eles não fazendo. A gente já conversou com empresas que elas falaram, eu tentei fazer indústria 4.0, mas aí eu tive que juntar cada uma das empresas. Aí quando estava começando o projeto, uma das empresas saiu. Porque não trabalho com essa outra, porque teve desentendimento com essa outra, e aí a gente não facilita, né, para que aconteçam os casos de indústria 4.0. Muito bom. Como o nosso tempo oficial acabou agora, eu já gostaria de agradecer, e como eu disse, quem tiver compromisso, tiver que sair, encerramos por aqui. Para os demais, quem puder ficar, ainda temos uma série aqui de perguntas que vamos ainda comentar por aqui. Mas, desde já, muito obrigado. Também. Agradeço a todos também, muito obrigado. Bem, vamos então aqui a uma pergunta do Fábio, relacionado se existe uma relação do incremento do resultado da operação, né, como em termos financeiros, mesmo com a implementação de Indústria 4.0, se vocês têm alguma observação nesse sentido, né? E até em termos de políticas em todas as esferas do governo, o que você enxerga em termos de incentivos, reduções tributárias, incentivos fiscais em relação à indústria 4.0, se já existe alguma coisa? Perfeito. No caso de resultados, eles dependem muito de como a empresa vai implantar a indústria 4.0, né? Então, ela tem que entender o porquê ela está implantando. Então, várias empresas que a gente conversou, que já estão mais avançadas na indústria 4.0, elas começaram fazendo indústria 4.0 porque chegava um fornecedor e oferecia uma tecnologia, eles achavam legal, eu vou testar um óculos de realidade aumentada, beleza? Aí eu testo. Mas ele é muito legal, mas não me deu resultado porque não está alinhado a um plano, não está resolvendo um problema real, talvez, que tenha na empresa. Então, essas empresas, depois, elas amadurecendo, elas se deram conta de que cada tecnologia, algumas tecnologias vão falar que sim, outras que não, pela etapa que eles se encontram. Aí sim, a gente tem visto, por exemplo, uma empresa do setor metal mecânico, que ela falou que ela avançou tanto no Lean, que ela tinha aumentos de resultados na ordem de 10%. Aí eles chegaram no limite que com o Lean já não conseguia mais ter esses resultados, e aí eles entraram na indústria 4.0, e aí começaram de novo a ter esses cifrões de resultados.
Então, é muito a maturidade da empresa de como ela aplica esses projetos para resolver problemas que devem ser resolvidos com tecnologias e não que são apenas sistemas de produção ou que com linha a gente já poderia solucionar. No caso de incentivos, o que a gente tem visto, o papel é fundamental, o papel dos incentivos para que as empresas se aventurem na indústria 4.0, né? Muitas delas ainda vêm como um risco muito alto investir nessas novas tecnologias, porque ninguém fez, porque poucas fizeram. Então, é essencial, sim, esses casos. Às vezes, os editais eles não vêm tão simples, né? Vêm muito engessados, e isso que a gente tem conversado com as entidades de financiamento para facilitar que as pessoas tenham acesso, as empresas tenham acesso a esses fomentos, mas sim, a gente tem fomentos do InovaCred, a gente pode depois passar uma lista desses diferentes fomentos que a gente tem para incentivar a indústria 4.0. Muito bom. Aqui uma próxima pergunta que, obviamente, para nós, como VDI Brasil, também nas conversas com os colegas na Alemanha, sempre surge como você enxerga a aplicação de indústria 4.0 em indústrias, o Bernardo coloca aqui, como indústrias baseadas em projetos, né? Como a construção civil e a mineração, né? A gente, né, viu que vocês, no framework de vocês não falam apenas de smart manufacturing, né? No sentido, no estrito senso, né? Como você enxerga essa aplicação para outras áreas fora da manufatura em si? Não é um copia e cola, né? Da indústria, talvez para a indústria da construção civil, por exemplo. Eu vejo muito mais, nesses casos, utilizar a tecnologia para resolver problemas existentes. Então, por exemplo, um caso da Vale, que ela tinha muitos problemas com os trilhos que levavam que levam o minério, né? Que eles esquentavam, prendiam fogo e aí acabou que parava toda a linha. E aí uma empresa aqui de Rio Grande do Sul ofereceu para elas, ou está fornecendo, na verdade, computação visual. Então, computação visual, um drone fica voando, sobrevoando e medindo a temperatura de todos esses trilhos, e aí eles conseguem, antes de que dê problema, eles conseguem lá trocar. Então, por esse lado, ver tecnologias que resolvam problemas pontuais. E quando a gente fala na caminhada, né, na parte da construção civil, aí é o caso do BIM em si, né, que é a digitalização. O BIM é a digitalização, então a gente tem que, quase que é um sinônimo. Na verdade, a caminhada para a indústria 4.0 é a digitalização. Então, o que eu posso digitalizar? Se eu continuo no papel, continuo tudo isso desconexo, inclusive, eu tenho um histórico na construção civil, então, um projeto de um projetista que depois, só quando eu vou construir, me dou conta que ele não tá compatível com o outro, e aí já a obra já está andando. Então, a digitalização é o que eu vejo o primeiro passo aí para essa indústria de projetos. Talvez comentando um estudo, né, que foi publicado semana passada na Alemanha, né, do pessoal da Universidade de Aachen, que eles falam muito sobre a persistência da falta de métodos ágeis de gestão de projeto, né? E isso tanto em todos os seus projetos de indústria 4.0 que eles estão enxergando. Eu acho que isso muitas vezes é um desafio comum, né? Tanto quando olhamos para a indústria de construção civil, quanto mineração, quanto indústria de transformação, né? Como pensar esses métodos ágeis que, afinal das contas, né, vem do mundo de software, vem do mundo de coisas não materiais, né? Como você aplica isso para produtos físicos? Acho que isso é algo fundamental também. Bem interessante, né, isso, porque quando a gente está aplicando tecnologias de forma pontual, o que a gente tem visto nas empresas elas primeiro fazem uma prova de conceito, né? Então, vamos falhar rápido,
e vamos ver se isso dá certo, porque as startups, elas vêm e te prometem muitas coisas, né? A gente precisa ver também quais desses produtos estão maduros o suficiente e não dá para, eu vou implementar em toda a minha empresa. Não, vamos fazer projetos pequenos, de como a gestão ágil, ver se dá resultado e continua, se não dá resultado, não perdi dinheiro, pelo menos, né? Ou não perdi tanto dinheiro. Perfeito. Isso, inclusive, só comentando, eu visitei ano passado lá em Belo Horizonte o Mining Hub, né? Um hub uma incubadora de startups aí, que foi uma coisa que me impressionou muito, olhando para a indústria de mineração, como eles estão adotando essas, né? Estão passando por uma transformação em termos de cultura de empresa, ou do setor como um todo, né, em termos de inovação aberta, em termos de envolvimento, né, de diferentes departamentos, de buscar soluções, né, acho que esses fatores periféricos, muitas vezes, né, considerados periféricos, né, dão um sustento muito importante também para novas soluções. Muito bom. Vamos aqui para uma pergunta do José Luiz. O sucesso ou viabilidade da aplicação da indústria 4.0 está na adição de serviços aos produtos. Existe uma grande dificuldade das empresas em chegar a este novo serviço, é uma mudança de mindset. Como desenvolver esta habilidade e mudar o mindset de produto físico para um virtual, que é o serviço, essa transição, como você enxerga isso? Uma das minhas áreas, o meu doutorado todo ele foi feito com base na servitização, né? Então, é uma área que eu gosto muito. E é bem muito também como a gente falou já, dessa educação, de mostrar a importância disso. O que a gente tem visto também é a necessidade de fazer parcerias. Se a gente olhar, não sei se o foco da pergunta foi mais de manufatura, mas vou tomar como uma empresa que quer fazer serviços, né? A empresa, ela vai desenvolver serviços. Então, uma empresa que está desenvolvendo uma máquina, por exemplo, ela transforma essa máquina em inteligente. Isso é simples, né? Colocar uns sensores, sabe quais são os parâmetros que têm que ser medidos. Aí ela entra para a área de serviços. É uma área completamente diferente para ela, né? Uma coisa é você a transação, eu te vendo aqui a máquina agora, o problema é teu, e eu te dou talvez alguma pós-venda, algum serviço de pós-venda, e outra é agora a máquina é nossa. Então agora ela está funcionando na tua fábrica, mas eu te ofereço serviços atrelados a isso. Então, para derrubar essa barreira ou para fazer a transição que a gente tem visto é fazer parcerias. Então, faz uma parceria com uma empresa de manutenção que já está nesse campo. Faz uma parceria com empresas de algoritmos, startups principalmente. A gente está cheio de startups que fazem inteligência artificial dentro das universidades, por exemplo, que são 2 ou 3 pessoas lá que sabem muito disso. Então, faz uma parceria com essa pequena startup e que ela te forneça esse conhecimento de algoritmos, porque senão, se você quer entrar com tudo o conhecimento, tua expertise, vai demorar muito, e aí talvez você vai criar cases que não são bem sucedidos, e aí o mercado já fica receoso a comprar o teu serviço, né? Então, a gente, de novo a gente cai na colaboração, né? Engraçado, né? De novo, me obriga a colaborar com outras empresas, ser uma empresa mais aberta na hora de expandir o meu modelo de negócio. Bom, o que a gente observa na literatura na Alemanha sobre isso também é uma sinergia muito grande com as agendas de sustentabilidade nas empresas, né? A partir do momento que você transforma a venda de um determinado produto em serviço, né, através de produtos inteligentes, você inverte todos os incentivos voltados a consumo, tanto de energia, de consumo de material, né, através da servitização. Então, acho que, né, pegando aqui esse vínculo
como mudar o mindset, né, para fazer essa transição. As agendas de sustentabilidade, o rumo à economia circular, né, podem ser um grande driver também dessa tendência e aproveitar fatores, efeitos sinérgicos, né? Exatamente, a gente precisa entender toda essa caminhada, né? Não é agora eu sou uma empresa de manufatura, agora eu faço dou volta à chave e já sou uma empresa de serviços. Não, é toda uma transição, né? Eu participado de um congresso específico de servitização no ano passado na Suécia, onde a gente só pesquisadores de servitização. E aí um dos palestrantes era um profissional da Scania, então ele mostrava todo o caminho que fez a Scania para entender qual que eram os serviços que ela poderia oferecer junto ao seu produto. Então ela fez toda uma desenhou a persona, desenhou o contato que os clientes têm com o seu produto, e aí começa, tá, aqui eu consigo oferecer um primeiro serviço, depois um outro, e aí a gente vai avançando aos poucos, né, para entender o que agrega valor para o cliente, a gente resolvendo esses problemas. Cada problema que se resolve é um serviço que eu tenho de oportunidade de serviço, né, para entregar para o cliente. Bem Perfeito. Última pergunta aqui para a gente encerrar, e uma pergunta bem específica para o Rio Grande do Sul. Uma pergunta aqui sobre a agenda para a implementação de Indústria 4.0 do governo federal. Se vocês, enquanto grupo e ecossistema, como vocês enxergam esses esforços a nível federal? Você já mencionou a Câmara Brasileira de Indústria 4.0, né? Uma iniciativa que a gente, como VDI Brasil, também participa, ou se vocês continuam com essa visão mais de ecossistema local no Rio Grande do Sul, como vocês enxergam isso? Não, a gente é da rede RS porque a gente está no Rio Grande do Sul só, né? Mas a gente não se limita, inclusive, nem às empresas só do Rio Grande do Sul, porque às vezes tem que vir empresa de fora ou as nossas empresas também vão ir fora para entregar soluções de indústria 4.0. Mas em termos de governo, o que a gente tem visto é muito mais os incentivos federais que a gente tem visto aqui. Do parte do Estado, ele está dentro de das prioridades, né, investir em indústria 4.0, mas a gente sabe que o momento do Estado não é dos melhores. Então o que sim o Estado tem se colocado como um articulador, ele tem feito muito bem isso, né? A gente tem uma relação bem estreita com a Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia. Olha, no que eu posso ajudar para articular, para fazer contatos, para disseminar esse conhecimento, estou sempre aos postos. Então, tanto que eles participam, sempre um representante tem todo mês tem um representante lá para ver o que eles podem fazer. Mas dentro das restrições, né, que o momento do Estado traz, né? Então, ajudar como é possível no momento, né? Não dá para a gente. E aí a gente sim colocar o Rio Grande do Sul, assim como outros estados, tem a possibilidade, mas de aproveitar esses recursos federais que vêm, né, de incentivo, que é através da Câmara 4.0 que você participa, eu também fui convidado a participar esse ano, a gente buscar mais incentivos federais para sustentar as empresas e dar esse primeiro empurrão para as empresas para fazer a indústria 4.0. Perfeito. O momento é de colaboração, né? Todos os níveis e, né, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa e pela forma de compartilhar esse conhecimento, essas boas práticas que vocês conseguiram implementar. Acho que isso é fundamental, compartilhar o conhecimento, compartilhar boas práticas para que o Brasil possa caminhar cada vez mais rumo à indústria 4.0. Muito obrigado mais uma vez, Nestor, muito obrigado. E aí, como eu falei, eu sou apaixonado por esses assuntos aí, tanto de servitização e indústria 4.0, então também aí aos participantes, se quiserem me contactar para a gente bater um papo, fico à disposição. Muito bom. Muito obrigado a todos e até o próximo webinar aqui. Um abraço. Tchau, tchau.